Ótimo. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar dos temas transversais para concluir aquilo que nós começamos na outra aula de falar dos PCNs, tá? Então a gente vai falar de uma forma bem rápida, objetiva aqui, tá? O que vem a ser os temas transversais. Algum professor já tocou com vocês nesse assunto? De temas transversais? Sim. Então vai ser muito útil. A gente vai poder passar. Então, antes de eu apresentar, o que que vocês entendem? Se alguém quiser abrir o microfone, vai ajudar muito. O que que vocês entenderam sobre os temas transversais? Pode abrir o microfone e falar. Hum? Um de cada vez, gente. Cadê vocês? São temas importantes no contexto da sala de aula, mas eles são mais do que isso. Por que o nome transversais? Alguém pode me ajudar aí? Por que que eles têm esses nomes aí, essa nomenclatura de ser transversal? Hum? Sim, eles perpassam várias matérias. A intenção deles, Waira, é você conseguir unir os saberes, né? Não existe um saber só matemático, não existe um saber da língua portuguesa, não existe um saber da geografia, um saber da história, um saber das ciências. O saber é único. Na verdade, é uma reconquista do local do saber, porque a gente veio e fragmentou os saberes, né? E cada professor acha que a sua matéria é mais importante. Na verdade, não. O saber é um. Nós precisamos ter o saber, né? Que várias disciplinas completam esse saber e não fragmentar o saber. Então, hoje eu vou colocar uma figura aqui que vai ilustrar mais ou menos o que eu penso sobre isso, do que como está a escola hoje, tá? Olha aí. O que vocês acham? É assim que funciona? Muitas vezes sim. É, né? Porque a gente, cada um puxando a sardinha porque acha a sua disciplina mais importante, né? E o aluno está no meio disso tudo. E vocês vivem isso, né? Vocês vivem isso até no nível superior, às vezes é um professor cobrando mais, né? Todo mundo está cobrando muito, ainda mais nesse período de pandemia. Eu entendo que a gente viveu aí, no início, até a gente conseguir se adaptar a isso, foram enxurradas de trabalhos, exigências, sim, claro, é normal. É normal porque é um período de adaptação, né? Se numa escola normalmente isso pode acontecer, ainda mais no ensino do que a gente está tendo. Não é verdade, Suziane? Você acha que foi erro só?
Do curso de pedagogia da faculdade de matemática, só aconteceu isso aqui com a gente? Não, aconteceu tudo quanto é lugar, né? Então, por exemplo, eu não tenho, na rede estadual que eu trabalho, eu não tenho retorno de aluno nenhum. Eu posto minhas atividades, mas eu não sei se o aluno está fazendo, se ele não está, se ele está assistindo minhas aulas, se ele não está. A situação lá é muito pior. E a gente não tem a noção do como está chegando essa informação, se a gente está sendo claro ou não. Aqui a gente ainda tem um pouquinho mais de proximidade, né? Mas cada professor exigindo o que ele acha que tem que exigir da sua disciplina, né? Se a gente que estava já num lugar trabalhando não conseguia fazer isso direito, imagina agora, né? Separados assim, como é que a gente vai fazer esses temas transversais funcionarem da melhor forma? Né? Os temas transversais, eles querem unir, né, os professores, unir os alunos, mas é um projeto muito difícil. Eu não digo para você que é fácil, é difícil. Né? Então, o que são os temas transversais? Então, segundo o MEC, são temas que estão voltados para a compreensão e para a construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionadas com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política. Isso significa que deve ser trabalhado de forma transversal nas áreas ou disciplinas já existentes. Os temas transversais, nesse sentido, correspondem às questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana. Na verdade, o que o tema transversal quer trazer, quer resgatar, o que a lei quer garantir, é que o indivíduo seja capaz de viver na sociedade, né, visando a cidadania. Porque quando pensa em cidadania, você pensa que um cidadão precisa ter o quê? Os seus deveres, mas também seus direitos. Então, o cidadão ele tem que ser capaz de pensar dessa forma. E os temas transversais vêm abraçar esse conceito não só de união de saberes, mas também de proporcionar a formação completa do cidadão. Né? Por isso que eu coloco ali, os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e obedecem às questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. Com base nessa ideia, o MEC definiu alguns temas que abordam valores referentes à cidadania. Então ele começa a tratar. Aí, quais são esses temas? Gente, isso sempre cai em prova, tá? Concurso, isso sempre bate. Temas transversais. Então a gente tem aí a ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, educação e trabalho, ou educação e trabalho. Então, o que que a ética visa? Com um resuminho ali: equidade, solidariedade, cooperação, repúdio às injustiças sociais. Saúde, direito de todos. Relação com o meio físico e social, fatores de riscos e hábitos de autocuidado. Meio ambiente, métodos de manejo e conservação ambiental. Pluralidade cultural, diversidade do patrimônio cultural brasileiro e repúdio à discriminação social de classe, crença religiosa ou sexo. Orientação sexual, perspectiva social, diversidade, integridade, dignidade do ser humano, conhecimento do corpo, sentimentos e afeto. Educação e trabalho, o mundo do trabalho, desenvolvimento e formação pessoal e globalização. O que que se entende? Tá? Que aqui, nos temas transversais, a gente aborda, né, tópicos que são essenciais à vida em sociedade. Tá? E que vai permear todas as disciplinas. Certo? Tudo bem até aí? Os temas transversais são assim adjetivados por não pertencerem a nenhuma disciplina específica, mas atravessarem todas elas como se todas fossem pertinentes.
Elas fazem parte dos PCNs, criados a partir do Plano Nacional de Educação, estabelecidos em 1999, os quais não constituem uma imposição de conteúdos a serem ministrados nas escolas. São apenas propostas nas quais as secretarias e as unidades escolares poderão se basear para elaborar seus próprios planos de ensino. Então, como eu falei na outra aula, os PCNs, eles não vêm em caráter de lei, não. Eles são parâmetros, são orientações. A escola, o sistema de ensino vai fazer se ele achar que deve fazer. Se ele achar, ele pode deixar de lado e não fazer, tá? Esses temas que correspondem às questões presentes na vida cotidiana foram integrados no currículo por meio do que se chama transversalidade. Ou seja, pretende-se que esses temas integrem as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, relacionando-as às questões da atualidade e que sejam orientadores também do convívio escolar. Os temas transversais devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar, para que seja possível transformar e aceitar uma visão diferenciada do mundo, de conhecimento e de ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade e a transversalidade se completam na realidade escolar, com o olhar de abordar o conhecimento como algo ativo, inacabado, passível de transformação e de ser vinculado às questões sociais. Os temas transversais atuam com eixos unificador, em torno do qual organizam-se as disciplinas, devendo ser trabalhados de modo coordenado e não como assunto descontextualizado nas aulas. O que importa é que os alunos possam construir significados e conferir sentido àquilo que aprendem. O papel da escola ao trabalhar os temas transversais é facilitar, fomentar, integrar as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade e transversalidade, buscando não fragmentar em blocos rígidos os conhecimentos, para que a educação realmente constitua um meio de transformação social. Então, voltando aqui, batendo de novo nessa tecla, os temas transversais são o quê? Um bloco único, tentando fazer o quê? Um saber que seja válido o quê? Para os valores sociais, tá? Para promover, né, essa transformação social. Então, o primeiro, ética. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. E aí, o que você acha disso? Alguém pode se manifestar aí para mim? Ele não entendeu muito bem o que é ética. Aqui está a minha redação, Suziane. Você é professora e chegou o aluno. Aqui está a minha redação, professora, sobre ética. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar nota. Querendo ou não, ele não está sabendo o que é ainda, né? A redação dele não está legal, né, Suziane? Exatamente. Tá, eu ia retomar o conteúdo com ele, porque ele não entendeu muito bem. Então, um tema transversal ética, você acha que pode trabalhar em quais disciplinas quando você for professora, Suziane? Você na sala de aula lá, dando a aula. Você pode trabalhar em quais disciplinas? Você vai dar aula hoje de matemática, você pode trabalhar ética? Eu acho que pode, acho que dá para trabalhar ética, eu acho que com todas as disciplinas, sim. Porque sim, assim como as disciplinas fazem parte do nosso cotidiano, a ética também faz parte. Então daria para tomar como exemplo e exemplificar de várias formas, na matemática, enfim. Em qualquer área, qualquer disciplina, seja em ciências, né? Isso. Seja lá na parte de história, geografia, se você for trabalhar língua portuguesa. Língua portuguesa, então, você pode trabalhar demais ética, na matemática, em qualquer disciplina que você estiver, que você pode aplicar ética. Tranquilamente. Sim, Juliana, pode utilizar probleminhas também. Matemática, a gente pode, aí a gente deve lidar também com a questão de justiça.
né? Nem sempre o que o cálculo diz é o que é o mais justo, né? A gente tem que pensar sobre isso também, né? Pode ser legal, mas não é moral, né? Eu gostava muito de, de ouvir Ricardo Boechat nas considerações, ele falava muito isso, ele falava que tem muita coisa que é legal, mas não é moral, né? Quando ele deu um exemplo uma vez que eu achei muito interessante, eu tenho o direito que eu uso alguns remédios da, da farmácia popular, eu tenho o direito de pegar gratuitamente esse remédio. Eu não pego, é legal, mas eu não pego porque eu não preciso. Eu não preciso pegar esse remédio gratuitamente, eu posso pagar por esse remédio e deixar para quem não pode pegar o remédio. Então, é uma consciência o quê? Moral e ética acima do que é legal. Apesar de ter o direito pela lei, ele não considerava isso que moral, porque ele podia, ele tinha um recurso para ter, enquanto outras pessoas não tinham recurso de ter, né? Então, você pensar sobre isso traz cidadãos mais conscientes, né? Você pensar sobre uma perspectiva financeira, que isso não é um prejuízo em si, se você tem condição de pagar, né? Mas é um benefício para a sociedade no geral. Isso é um cidadão que consegue pensar sobre ética e moral. Concorda ou não? Quem discordar pode falar, tá? Ética vem dizendo aqui diálogo. Uso e valorização do diálogo como instrumento para esclarecer conflitos. Respeito mútuo. O respeito a todo ser humano, independente da sua origem social, etnia, religião, sexo, opinião e cultura. Justiça. Compreensão da necessidade de leis que defendem direitos e deveres. Solidariedade. Identificação de situações em que a solidariedade se faz necessária. Segundo, posso passar alguma questão sobre ética ainda? Hein? Tem alguém comigo na sala? Pode seguir, professor. Ah, obrigado. Às vezes eu fico perdido, acho que não tem ninguém, que eu tô dando aula sozinho. De vez em quando escreve alguma coisa aí, eu falo alguma coisa, tá? Orientação sexual. Bem-vindos e bem-vindas, crianças e crianças. Aqui darão os primeiros passos para se tornar homens e mulheres normais e felizes. Primeiro, vamos vestir nossa camiseta azul para os meninos, rosa para as meninas. E aí? Cabe à escola a orientação sexual? Preciso ouvir de vocês. Cabe se tocar nisso? Eu acho que sim. Na verdade, se tocar de uma maneira não como uma camisa de força igual tá ali, né? Não colocando um padrão a ser seguido. Mas acho que cabe à escola, sim. Sim, é papel da escola, porque é na escola que eles vão se descobrir, não é verdade? E Só cabe. não acho que seja papel da escola. Eu acho que pode ser tocado o assunto na escola, ser tratado na escola, a questão da orientação sexual. E Mas essa é a proposta, eu acho né? que é papel da escola, não é um papel da escola. Eu acho que o papel da escola é falar, existe menino, existe menina, os corpos são diferentes. Mas isso vai ser tocado independentemente ou não quando ele estudar ciência, Juliana. Vai ser Não, abordado, então, mas entendeu? isso a gente pode abordar desde a educação infantil. Isso vai ser abordado como objeto científico, sim. Isso não tem jeito, isso vai acontecer.
Então, a né? orientação sexual, eu acho que deve ser conversada, assim, na escola, até porque é um ambiente mútuo, tem muitas pessoas com orientações sexual diferentes, e é preciso tocar numa situação de despertar o respeito mesmo, deles levarem esse respeito para dentro de casa também. Né? E, Mas eu acho que é e uma situação a ser conversada na família. Assim, o papel é da família. sim, mas Eu acho que sim, porque ali é o início do social dele, né? Ali ele vai aprender que ele vai lidar com pessoas diferentes, formas diferentes, com sexualidades diferentes. E às vezes, tocando nesse assunto, você pode começar a notar um comportamento diferente e começar a ver se está acontecendo alguma coisa em casa. E com isso, a criança poder despertar que algumas coisas não podem acontecer e outras sim, porque às vezes não é, infelizmente, não é discutido em casa esse assunto. muito, muito bem colocado, olha. O que a gente pode pensar também quando chega assim na fase de adolescência, tem a questão da orientação sexual quanto às doenças sexualmente transmissíveis, né, sobre a prevenção de gravidez, né, métodos contraceptivos, exatamente, Suziane. Isso vai acontecer, querendo ou não, vai agente de saúde, né? E nas escolas públicas acontece muito. Médicos vão, dão palestras para orientar, tá? E isso vai ser inevitável, porque tem família que é bem aberta, tem família que não se conversa, né? E ele descobre, e ela descobre, tudo isso na escola. Aí isso acontece sim. Deixa eu ver o que a Jéssica colocou aqui. A escola se reconstruiu, não existe mais a fala que a escola não tem que educar. Eu acho que hoje tudo é papel da escola. Não que eu concorde com isso, mas se fez necessário. Tem essa questão também, Jéssica, muito complicada, porque o pai e a família, muitos transferiram para a escola esse papel, porque eles não assumem dentro de casa. Né? Tem essa questão também. Boa colocação também. Alguma consideração a mais? Eu concordo com o que a Jéssica falou, só não concordo com que, tipo, que tudo é papel da escola. Eu acho que quando as pessoas falam isso, a gente não precisa assumir essa responsabilidade exatamente pelo que o senhor falou, porque acabam caindo no nosso colo responsabilidades que não são nossas. Entendeu? Como a educar é a escola, orientar é a escola. Tem coisas que vêm de casa e tem coisas que se complementam. A escola e a família, elas se complementam. Eu acho que uma não vive sem a outra. Então, tem que ter cuidado com esse negócio, é papel da escola, porque é isso que as pessoas querem. Aí, quando existe a falha também é só da escola. Quando deveria ser um conjunto. Juliana, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que o que você quis dizer é, tipo, quando você coloca isso como se fosse exclusivamente papel da escola. Né? Será que foi isso? Isso, exatamente isso, Suzy, exatamente. De repente eu não me fiz entender na primeira parte, é porque quando as pessoas falam é papel da escola, é como se fosse exclusivo da escola. E não acho que seja exclusivo da escola. Realmente, a gente recebe profissionais da saúde o tempo todo, o ano todo, tem escolas que têm parceria com clínicas da família, e eles visitam, orientam. Realmente tem crianças que não têm esse tipo de conversa em casa e nos buscam para isso, sendo que às vezes é preciso até buscar um profissional, porque talvez seja uma orientação que essa criança precise, que eu não tenha capacidade de dar. E, de repente, o que eu penso sobre um determinado assunto, ela vai chegar, mas a minha professora falou isso, e por que isso?
e aí vai causar um problema ainda maior. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ô, Ju, eu entendi o que você falou. Eu também concordo. É como se a gente fosse fomentar a ideia de que tudo é papel e responsabilidade da escola. É trazer uma responsabilidade para a escola além do que ela deve. Mas eu digo isso porque, infelizmente, né, na atual conjectura que a gente vive hoje, a escola, infelizmente, ela assumiu essa responsabilidade. Não que eu acho que a gente tenha que naturalizar e aceitar isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, eu acho que se a gente tiver esse pensamento, não, a família que tem que educar, a gente vai acabar privando um certo grupo de obter o conhecimento, ou a orientação, ou seja o que for. Eu entendo o que você está falando, eu concordo, só que eu acho que a gente vive num momento que, infelizmente, a gente vai ter que passar por esses tipos de coisa para não privar certo grupo de um certo conhecimento, para não fomentar ainda mais a desigualdade, que é isso, na verdade, a minha grande preocupação, a gente conseguir diminuir o máximo possível de desigualdade, que isso, para mim, é uma forma de desigualdade. Se uma criança não tem acesso a uma educação válida, como a gente conhece, né, os princípios éticos, morais, seja o que for, isso, para mim, é uma forma de desigualdade, porque pode parecer uma coisa simplória, mas não é. Tem gente que não tem acesso a isso. Não, estou concordando com você, eu não estou discordando de você, não. Pelo contrário, eu estou concordando com você. Eu só estou dizendo para a gente ter cuidado com essa questão de que tudo cai nas costas da escola. Exatamente o que a Suzy falou. Porque nessa questão que os pais, tem gente que não tem orientação em casa, realmente. E realmente a escola ela tem que abordar todos os tipos de assunto, né? Mas a gente tem que ter cuidado com tudo, é papel da escola. Mas eu estou concordando com você, não estou discordando, não. Muito bom, gostei. Tem que trazer assunto mais polêmico para vocês poderem falar, né? Então, gente, a gente falou e chegou a um consenso, né? A gente também tem o papel do orientador na escola, né? E aí o professor também tem que pedir ajuda aos profissionais certos, né? Dentro da escola. Ele não pode assumir isso para ele e tomar essa responsabilidade sozinho. O professor, quando surgir um impasse desse dentro da escola, ele tem que chamar a orientação escolar, coordenação, né? Se for o caso, até direção, né? Porque escola é isso, né? São todos os profissionais ali envolvidos, né? Chamar, se for o caso, em alguns momentos a gente tem que, em momentos de gravidez, eu já tive situações de chamar que a menina não queria voltar para casa com medo de ser espancada em casa porque estava grávida e o pai descobriu, né? Então a gente teve que chamar o pai, a mãe na escola, fazer uma reunião, a orientação escolar, coordenação, direção, para conversar, para abrir o diálogo, né? Para ver o que se podia fazer por aquela menina, explicar o papel de pai que ela tinha errado e tudo, né? Com muito cuidado, né? Porque ele é o pai, ele tem um direito paterno sobre a filha menor de idade. Então são essas situações que às vezes acontecem, que não deveria ser o papel da escola, mas que caiu, né, no colo da escola e a gente vê um aluno desesperado, sem saber o que fazer. A gente não pode deixar sem auxílio, né? Então, tem esses dilemas que vocês, se não viveram ainda, que vocês vão viver ainda. Com certeza, dentro de uma escola. Ainda mais se for uma escola pública. E mesmo quando caem esses tipos de assuntos no nosso colo, professor, nós temos que, mesmo que a família seja complicada, nós temos que envolver a família. Então, são reuniões e reuniões com a escola, orientação. Se a escola não tiver orientação, a gente tem que pedir na CRE, tem que chamar conselho tutelar, tem que fazer documento. É muito burocrático esse tipo de situação. Muito trabalhoso. Não basta só a gente abordar em sala. Então, quando um aluno desperta um comportamento que para a sociedade, para a família é atípico,
essa questão ela não fica só no colo da escola. A gente tem que envolver a família, tem que chamar a família, tem que O acompanhar. erro, Juliana, eu nem diria assim, acho que para resumir o que você disse, que a Jéssica disse, a escola, esse problema vindo para a escola, ela tem que pedir a cooperação da família. Eu acho que unindo todo mundo, aí sim é o papel da escola, tentar unir filho com os pais, né, para esse processo aí caminhar melhor, né, envolver as entidades governamentais assim que são por lei, né, obrigadas a prestar esse auxílio, que é no caso o conselho tutelar, né, e a escola tem que tentar passar a mentalidade para o pai que é uma coadjuvante na formação do filho dela, né? É essa a proposta da escola. A escola não pode assumir a questão da paternidade para si, nem o professor. Às vezes a gente tem vontade, até por ver uma criança tão abandonada e tão largada, a gente tem vontade de pegar e assumir isso para a gente, mas a gente não pode fazer, porque ela tem um pai, ela tem um responsável, né? Acho que assim ficou mais equilibrado a fala, né, de vocês. Se conseguir unir escola, família, isso vai ser um benefício para o aluno, né, para o bem-estar do aluno, do futuro cidadão, né? Meio ambiente. Podemos, até passei logo a orientação sexual, que deu um problema danado, deixa eu passar, né? Vamos lá, tô brincando, gente. Meio ambiente. Esse eu acho que dos temas transversais é o mais trabalhado. Vocês concordam comigo? A gente fala de reciclagem, a gente fala de preservar a natureza, de não jogar lixo na rua, né, com o aluno, faz lixeira lá da reciclagem para jogar vidro numa, papel na outra. É esse aí que envolve mais a escola, que a escola tem mais entrada, eu acho que esse tema do meio ambiente. Quem podia falar um pouquinho para mim sobre isso? Desculpa. Vai lá, Juliana, contigo mesmo. Você, Suziane e Jéssica são os porta-vozes hoje aqui da turma. Vai. Vai, meninos, vocês. Vem cá, eu consigo trabalhar meio ambiente em todas as áreas de conhecimento? Sim. Claro, se está dentro do tema transversal, a gente, se não der conta, a gente vai ter que dar, né? Foi feito para isso, para se trabalhar. Agora, o que a escola pode proporcionar? Vocês lembram quando... Eu acho que vocês já estavam na Semana do Meio Ambiente lá na faculdade, para conseguir a cadeira de roda, juntando... Sim. No colégio Né? também teve, né? Isso, tá vendo? Foi um envolvimento, né, do curso inteiro para que conseguisse fazer a doação da cadeira, né? Então, é algo que a gente pode trabalhar com projeto, né? A Joyce lembra, né, Joyce? Joyce fez o quê? Fez cordão, brinco, tudo que podia fazer de negócio de latinha, fez, né? Chaveiro, teve o quê? Teve uma opção de coisa. Que eu me lembro, tem uma opção de Teve coisa. bolsa, teve muita coisa, muita coisa. Eu trabalhei acho que um mês fazendo muita coisa. Mas foi gratificante a gente conseguir doar a cadeira de roda. Então, é a proposta do meio ambiente, né? Mas a gente pode trabalhar isso de diversas formas, de diversas maneiras, uma forma assim bem legal. Então, esse é o tema aí que é mais usado, não preciso nem falar muito aí, né? Agora, o que é mais difícil é a gente conscientizar a população, né? E é através da educação que a gente vai conseguir, né? Me dói muito quando a gente vê um carro bonito andando pela rua,
Aí o camarada vai e joga um papel pela janela. Isso é educação, isso não tem jeito, né? E a gente só vai conseguir mudar isso na escola. A gente fez uma vez também, só para finalizar essa parte aí de meio ambiente, a gente fez uma vez uma casa sustentável, né? E a matemática entrou com os cálculos, a física entrou com o que precisava de bomba hidráulica, recipiente, a química entrou com tratamento de água, né? E cada disciplina foi entrando com uma parte na casa sustentável e ficou muito legal, muito interessante o projeto. Pluralidade cultural, vamos lá. Quem faz a análise dessa figura para mim? Cigarro pela janela, né, Leandro? É triste. Quem pode fazer uma interpretação da figura aí? Ninguém? Peraí, professor, que eu tô lendo. Tá bom. Eu Acredito entendi, professor. de duas culturas diferentes que não importa o que a mulher está vestindo, né? Predominantemente a cultura dos homens, que na minha visão seria o machismo, predomina. Pode ser isso, pode não ser, eu posso estar louca, eu não tô enxergando muito. Joyce, fale. Pelo que eu entendi da figura, é que cada uma tem sua visão de cultura. Para ela é normal andar de biquíni e a outra já acha esquisito ela só cobrir os olhos. E a outra tá com a burca no corpo inteiro e só não protege os olhos. Então cada uma tem sua concepção de cultura. Sim, uma não conhece Observando a os detalhes. Desculpa, Joyce, te cortar, desculpa. Uma não conhece a cultura da outra e mesmo assim elas se Isso, julgam, né? Uma julga a outra sem conhecer. Porque na nossa verdade. cultura é normal a gente andar, Normal. tirando o machismo, né? Mas é normal a gente andar de barriga de fora. Exatamente. Na verdade, eu enxerguei de uma outra forma. Como você enxergou, na verdade, Suzane? eu enxerguei tanto como o julgamento entre as duas, mas as duas concordaram que é a cultura dominada por homens, né? E elas não estão erradas, não. Mas é meio que isso. Assim. Elas julgam assim, tudo coberto, menos os olhos, que cultura dominada é por homens. Mas elas não estão muito erradas, não, né? Mas, de certa forma, é um julgamento, né? Que uma está fazendo com a outra. Muito bem. Muito bem. Apesar delas falarem da forma diferente de se comportar, a finalidade seria a mesma, né, Suzane? Exatamente. Então, pluralidade cultural. O que a gente deve trabalhar quando a gente trabalhar com esse tema transversal? Tipo de família com finalidade na comunidade, participação do homem e da mulher na vida doméstica, né? O papel das crianças com ênfase no apoio mútuo e solidariedade com o que se constrói no cotidiano, com a divisão das responsabilidades familiares. Né? Se eu for pensar, vamos botar aí há 30, 40 anos para trás, há 50 anos, mulher trabalhar era um absurdo. Né? Hoje, a questão da mulher trabalhar para o sustento de casa é uma realidade. Né? A gente vê aí a questão do cuidado com o filho. A Suzane pode falar isso muito bem. Eu já venho de uma época que eu trocava a fralda do meu filho e da minha filha, né? Mas se eu falar na época do meu pai, ele não fazia isso, isso era coisa de mulher.
né? Então, a sociedade vem evoluindo, sim, e isso vem mudando os papéis, né? Dentro das famílias. Isso vai acontecendo naturalmente. O É, cuidado. Fala. exatamente. Apesar de acho que ter evoluindo, ter evoluído, né, desde a época dos nossos pais, mas tem muita coisa a ser evoluída ainda, né? A evoluir. Tem muita coisa a evoluir, porque ainda se vê o homem como que esteja ajudando a mulher. A gente conversa muito sobre isso, eu e meu marido, a gente conversa sobre isso porque é meio que está inerente ali, é quase que inconsciente o homem achar que ele tem que ajudar e não tomar frente e agir como se fosse um pai, dividir, entendeu? E aí eu falo com ele, aí ele sempre fala comigo também. Eu acho que eu queria poder amamentar, porque aí a gente dividia realmente meio a meio. Mas já evoluiu bastante desde a época dos nossos pais, com certeza. Mas tem muito caminho E a vai percorrer. continuar evoluindo, não vai parar, né? É assim, a mudança cultural não se dá com uma geração. São depois de várias gerações, né? Quando a gente estuda antropologia, a gente entende isso, né? Uma mudança na sociedade não acontece da noite para o dia. É muito, muito tempo, muita gente mudando a sua forma de pensar para que se haja mudança, né? Porque antigamente se criava filho homem para ser o macho da casa, né? Vamos dizer assim, não ajudar em casa, trabalhar e botar o sustento, e os afazeres domésticos e as responsabilidades com os filhos era obrigação da mãe, a menina já era criada sabendo brincar de boneca e cuidar de cozinha. Aí acaba que se criou uma tradição, né? Mas hoje em dia, eu particularmente criei o meu filho desde pequenininho, com a responsabilidade dele saber fazer uma comida, arrumar a casa, lavar roupa, lavar banheiro. Meu filho faz tudo, com 15 anos. Que eu falo para ele, se você casar, você não tem uma empregada, você tem uma esposa, para você ajudar ela no que for preciso. E ela arrasou, Joyce. Você tem aqui, Ele ó. faz Arrasou mesmo. tudo Tá, em casa, Paulo. ele tá, faz. tá A Ju teve colocando. aqui em casa, lembra, Ju, quem fez o macarrão para a gente almoçar? Não, foi o Pedro. Eu Muito boto ele para bem. fazer tudo, porque não tem que depender, tá? Até porque se ele não quiser casar, ele também não vai depender de mulher nenhuma, também. Tem a sua independência. Vou votar na Joyce. Qual o teu número, Joyce? Também, vou botar na Joyce, pô. Comi 2 vezes. Olha só aí, o macarrão é bom, né, Ju? Tá Mas aprovado. tem que dar essa responsabilidade para eles aprenderem a valorizar a mulher, valorizar pai e mãe, entendeu? Tudo isso tem que ser dado a eles, para eles crescerem conscientes. Meu filho hoje está com 15 anos, mas ele não depende de mim para fazer nada. Eu saio, deixo ele dentro de casa, ele se vira. É isso aí. Criando seres autônomos, né, Joyce? Isso mesmo. Então a gente vê que, apesar disso, aí a gente, vamos sair assim da questão familiar de casa, né, a gente ampliar o nosso, dar um zoom, né? A gente vai ver que a questão das etnias, dos povos nativos, da cultura, né? A organização espacial diferente de cada sociedade, as formas diferentes de interação com o ambiente, isso tudo a gente não pode exigir, por exemplo, que numa tribo indígena tenham o mesmo pensamento de criação da Joyce. Eles têm a cultura deles ali. Se a gente tem a nossa cultura dentro do nosso ciclo familiar, imagina ou num outro tipo de sociedade diferente da nossa. Vocês concordam comigo? Nisso. Vai ter sempre diferença. Sempre que a gente estuda em antropologia, o olhar de alteridade. O que é alteridade? O olhar da diferença do outro, mas sem discriminar o outro. Né? Exatamente. Eu acho que a importância da escola trazer isso à tona é para gerar um respeito, né? E na diversidade, né? Na pluralidade.
Há um livro muito bonito do doutor Afonso Garcia Rubio, que é Unidade na Pluralidade, um livro que vale a pena a leitura. Né? A gente vê que somos tão plurais, mas precisamos ser unidos, né? Então, a proposta desse tema transversal de pluralidade cultural é a gente enxergar, ainda mais no nosso país, né? Em que nas nossas regiões, se você viaja para o Nordeste, se você viaja para o Sul, você vê hábitos diferentes. Por exemplo, minha irmã mora em Santa Catarina. Chega lá, só de cumprimentar você já vê diferença. Lá eles dão 3 beijinhos no rosto e não 2. Ou, perdão, um só. Um beijo só. Nós damos 2 aqui no Em São Sudeste. Paulo também é assim. Né? Então a gente vê assim, é uma forma diferente de interação de cumprimento. E aí eu vou ridicularizar o outro, porque ele é diferente de mim, eu vou incluir. Aí o papel da escola é sempre chamar a inclusão, né? E a parte cultural, ela é fundamental, porque a gente tende a rejeitar, o ser humano em si, ele tende a rejeitar aquilo que é diferente, é natural da gente. É ou não é? Ou só acontece comigo isso? Que é diferente que é desconhecido, né? Exatamente. Às vezes você não conhece a fundo e aí tem medo, enfim. A gente tem essa repulsa automática, né? Então, esse tema eu acho também um tema muito valioso a ser trabalhado, né? Nas nossas aulas. Pluralidade de educação, diferentes formas de transmissão de conhecimento, práticas educativas e educadores nas diferentes culturas. Um professor aqui é diferente do professor lá. O ser humano como produtor da cultura. As línguas, né, dialetos, variantes, variação linguística, regionalismo, sotaques, gírias, expressões. Então, a literatura, né, por exemplo, quando a gente vai para o Nordeste, a literatura de cordel é rica, é vasta e me encanta, eu fico encantado. Interação com o meio ambiente, diferentes abordagens do trato com a terra, né, de como se dá o trato com a terra. É muito interessante. A visão de diferentes culturas, né, de momentos históricos, a questão cultural e cidadania, os direitos universais da pessoa humana, né? Tem a própria Constituição. Então, tem várias formas aí da gente trabalhar essa pluralidade. Né? O direito da criança, o ECA, que a gente tem. Educação e trabalho. É o último. Educação e trabalho. O que a gente pensa em trabalhar aí? O conhecimento das relações de trabalho em várias épocas é importante para compreender a sua dimensão histórica e comparar diferentes modalidades de trabalho, como o comunitário, a servidão, a escravidão, o trabalho livre, o assalariado, o trabalho no espaço urbano e rural, a exploração dos recursos naturais, a qualidade de vida e as condições de trabalho e de saúde dos grupos populacionais e a interação humana com o meio ambiente. Então, o que a gente propõe na educação e trabalho, né? A gente trabalhar a questão, o trabalho como dignidade, né? Eu acho que é o ponto principal, né? Ver as formas de trabalhos anteriores da escravidão e tratar isso, né? O trabalho livre, trabalho assalariado, né? O processo do trabalho rural e urbano, essas diferenças todas, a gente pode trabalhar de forma tranquila também, né, nas nossas disciplinas. E é fácil trabalhar isso. Na matemática também é possível trabalhar de forma tranquila, envolvendo os problemas, né? A gente pode fazer isso de uma forma bem legal. E a conclusão, usemos um exemplo. Se pensarmos que estamos estudando um bolo e cada fatia do bolo corresponde a uma disciplina, o tema transversal irá aparecer como um ingrediente totalmente diluído na massa e não como uma das fatias a mais.
Então, esse aí é o exemplo que o tema transversal traz, que ele não é uma fatia mais no bolo, né? Ele é o ingrediente que foi misturado ali dentro. Então, ele tem que permear todas as áreas de conhecimento das disciplinas, né? É essa a proposta que a gente tem aí para os temas transversais. Tá bom, pessoal? As referências que eu usei foram... Deixa eu botar aqui. Então, aí as referências, eu vou passar isso para vocês, esse slide, tá? O que vocês querem? Vocês querem colocar alguma coisa a mais, alguma consideração? Hum? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, professor. Muito bom debate hoje. Foi? Tudo tranquilo, professor, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Podemos ficar por aqui? A aula que vem Sim. a gente entra mais a fundo na questão da matemática em si, na questão de aritmética, espaço e forma, né? Como o nosso currículo pede para ser tratado. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço em todos e todas, tá? Muita saúde para todos aí. E qualquer coisa, coloca lá no grupo os seus questionamentos. Tamo juntos. Beijinhos.